Um grupo de homens está no meio de um deserto escaldante. Nenhum deles é engenheiro, não há planos arquitetônicos, nem sombra de tecnologia moderna. Ainda assim, eles erguem uma estrutura com medidas exatas, simetrias perfeitas e detalhes tão complexos que até hoje intrigam estudiosos. Essa construção, feita com materiais rudimentares, seria o ponto de encontro entre o céu e a terra por gerações. Como isso foi possível? O que havia por trás dessas mãos humanas que parecia desafiar toda a lógica e as limitações da época? A resposta está escondida nas linhas das Escrituras e nos detalhes das maiores construções já registradas na Bíblia. Antes que essas pedras fossem empilhadas no deserto e que altares brotassem no meio do nada, já havia um plano vindo do céu, e é isso que a gente revela por aqui, em cada vídeo. Tem espaço reservado para você nessa construção. Inscreva-se no canal e venha fazer parte dessa obra que continua sendo erguida, tijolo por tijolo, com verdade e propósito. Ao longo das Escrituras, é impossível ignorar como obras físicas de proporções extraordinárias foram realizadas por mãos humanas, mas sempre com direção sobrenatural. Antes que qualquer pedra fosse empilhada ou madeira moldada, havia uma mente divina orientando cada passo. Ainda que sem acesso a cálculos estruturais modernos ou tecnologias avançadas de construção, os personagens bíblicos recebiam instruções tão específicas que sua execução desafiava os limites do entendimento humano da época. Essa sabedoria que antecedia as ferramentas revela que Deus não apenas inspirava a fé dos construtores, mas também transmitia estratégias práticas para tornar o impossível concreto. Não se tratava apenas de erguer estruturas visíveis, mas de obedecer a uma arquitetura celestial onde cada medida tinha um significado, cada material era escolhido com intenção. Um exemplo claro está nas instruções minuciosas dadas a Noé em Gênesis capítulo 6, do versículo 14 ao 16. O Criador não apenas manda construir uma arca, ele define dimensões, compartimentos, o tipo de madeira e até o modo como o barco deveria ser selado por dentro e por fora. Tais detalhes técnicos, vindos de uma fonte espiritual, indicam que a sabedoria de Deus se manifestava tanto no mundo espiritual quanto no físico. A repetição desse padrão em diversas construções bíblicas nos mostra que o Criador sempre valorizou o preparo técnico, mesmo antes da existência formal de profissões como engenharia ou arquitetura. O conhecimento transmitido diretamente do céu era aplicado com fidelidade por homens simples, que se tornavam especialistas não pela formação humana, mas pela disposição em ouvir e obedecer. Isso revela que o sucesso dessas construções não dependia de ferramentas de ferro ou técnicas modernas, mas de corações sensíveis à voz divina. Essa realidade eleva o conceito de construção a um nível mais profundo. O processo não era apenas físico, mas profundamente espiritual. Os trabalhadores, ao seguir as ordens divinas, não apenas erguiam paredes ou coberturas, eles participavam de uma obra de redenção e testemunho. Cada estrutura, cada altar, cada templo era um marco visível de um Deus invisível. As construções se tornavam mensagens vivas, pregando a presença, a santidade e o propósito do Senhor em meio ao seu povo. Ao refletirmos sobre isso, percebemos que a ausência de tecnologia não era uma limitação, mas uma oportunidade de demonstrar dependência. Quando não se tem guindastes, softwares ou concreto armado, tudo se resume à fé, obediência e a precisão que vem do alto. Em um tempo em que construímos com máquinas, talvez a lição maior dessas construções antigas seja:
O que sustenta uma grande obra não é a tecnologia, mas a fidelidade ao plano de Deus. A Arca de Noé, registrada em Gênesis capítulo 6, foi muito mais do que um grande barco. Foi uma resposta de obediência à revelação divina em meio à iminente destruição. Imagine um homem cercado por uma geração corrompida, encarregado de construir uma embarcação colossal em terra firme, sem mar por perto, sem ferramentas industriais, sem experiência naval prévia. A missão, aos olhos humanos, era insana. Ainda assim, ele a cumpriu com perfeição. Isso nos convida a olhar para a construção da arca não como um feito isolado de sobrevivência, mas como uma expressão da confiança inabalável de Noé no comando do Eterno. O texto bíblico especifica medidas surpreendentemente precisas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Convertendo para os padrões atuais, estamos falando de aproximadamente 135 metros de comprimento, praticamente o tamanho de um navio moderno de carga. Essa dimensão foi calculada sem réguas de aço, sem softwares de modelagem, apenas com fé e fidelidade às instruções recebidas. O uso da madeira de cipreste, mencionada no relato, era estratégico, resistente, durável e abundante, demonstrando que cada escolha tinha uma intenção prática e espiritual. Outro aspecto fascinante é o sistema de compartimentos internos. A arca não foi feita como uma caixa oca. Havia andares, divisões e até uma janela no topo, mostrando uma compreensão funcional de ventilação, estrutura e separação de espécies. A construção levou décadas, e mesmo nesse longo processo, Noé perseverou, demonstrando um tipo de obediência que não se desgasta com o tempo. Enquanto o mundo ao redor zombava, ele continuava, martelando madeira e plantando fé, prego após prego. As implicações espirituais da arca são vastas. Enquanto Noé construía uma estrutura física, Deus edificava uma mensagem eterna: há salvação para os que confiam. A arca se tornou um símbolo de redenção, proteção e nova criação. Mesmo sem guindastes, serras elétricas ou cálculos estruturais modernos, essa construção permaneceu firme e cumpriu seu propósito: preservar a vida em meio ao juízo. Hoje, ao olharmos para as realizações da engenharia moderna, é quase impossível não nos impressionarmos com pontes colossais e arranha-céus. Mas a Arca de Noé continua sendo um lembrete poderoso de que não é a tecnologia que define a grandeza de uma obra, e sim a origem do plano e a fidelidade de quem executa. E isso é algo que o mundo moderno ainda precisa reaprender. Gênesis capítulo 11 narra a tentativa da humanidade de construir uma torre cujo topo alcançasse os céus. A Torre de Babel não foi apenas uma obra arquitetônica ousada. Foi a expressão de um coração coletivo que desejava autossuficiência, domínio e independência do Criador. Era uma geração unificada em linguagem e propósito, mas com uma motivação que não glorificava a Deus, e sim a si mesma. Aqui, a construção se torna símbolo de orgulho humano, onde a técnica não era o problema, mas a intenção por trás dela. O uso de tijolos queimados em fornos e betume, como argamassa, mostra um nível avançado de conhecimento técnico para a época. Essa escolha de materiais indica que havia inovação e planejamento, uma tentativa de superar os limites naturais por meio da engenharia. Mas por trás das técnicas havia um espírito de arrogância. Façamos um nome para nós mesmos, disseram. Essa frase revela tudo. O projeto era mais político e ideológico do que espiritual, e esse erro foi fatal. A resposta de Deus foi contundente e estratégica. Ele não destruiu a torre com fogo ou terremoto, mas confundiu a linguagem do povo. Isso revela um princípio fundamental. A comunicação é a base de qualquer grande construção. Sem entendimento, mesmo o melhor projeto
desmorona. A intervenção divina não foi apenas um ato de julgamento, mas também de misericórdia. Deus impediu que a humanidade se autodestruísse em sua vaidade precoce, ao impedir que prosseguissem em algo que parecia grandioso aos olhos humanos, mas que era profundamente tóxico à alma. A Torre de Babel nos ensina que nem toda grandeza visível é aprovada por Deus. Às vezes, quanto mais alto o edifício, mais longe está o coração do seu construtor, do Criador. Essa construção nos alerta que a verdadeira segurança e identidade não se erguem sobre pedras ou tijolos, mas sobre obediência. A ambição humana pode levantar colossos, mas apenas a reverência pode sustentar a eternidade. O povo de Babel tinha materiais, unidade e inteligência, mas faltava-lhes algo essencial: a direção divina. E quando essa ausência é ignorada, todo projeto, por mais impressionante que pareça, está condenado à ruína. No final, a lição não está no que foi construído, mas no que foi interrompido e no porquê disso. Em meio às areias do deserto, longe de qualquer civilização fixa, Deus ordenou a construção de um santuário portátil, o tabernáculo, para habitar entre o povo. Não era uma tenda qualquer. Cada detalhe tinha uma função espiritual e simbólica, refletindo a santidade, a ordem e o relacionamento entre Deus e Israel. Êxodo capítulo 25, do versículo 8 ao 9, revela que o próprio Deus orientou Moisés a construir um santuário segundo o modelo que eu te mostrar. Era uma planta celestial manifestada em um acampamento terreno. A portabilidade da estrutura refletia o movimento constante do povo e, ao mesmo tempo, a fidelidade de Deus em caminhar junto deles. A engenharia envolvida nessa construção era precisa e meticulosamente organizada. Havia cortinas de linho fino entrelaçado, sustentadas por colunas de madeira de acácia revestidas de ouro. Os encaixes eram pensados para desmontar e remontar com facilidade, mas sem perder a reverência e a beleza. Mesmo sem ferramentas modernas, os artífices, como Bezalel e Aholiabe, citados em Êxodo capítulo 31, demonstravam habilidades excepcionais, capacitadas diretamente pelo Espírito de Deus. Isso mostra que a capacitação técnica também era espiritual, um dom que se manifestava na excelência da obra. O tabernáculo era dividido em áreas específicas. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Essa disposição não apenas organizava o espaço, mas ensinava sobre os níveis de aproximação com Deus. No centro de tudo, a Arca da Aliança, cercada pelo propiciatório e pelos querubins, representava o trono do Eterno na terra. Essa arquitetura funcional era, ao mesmo tempo, um reflexo da realidade celestial. Cada cor, tecido, metal e móvel revelava algo sobre o caráter de Deus, sobre a adoração e sobre a redenção. Apesar de ser desmontável, o tabernáculo carregava consigo uma solidez espiritual inabalável. Sua presença no acampamento não era apenas decorativa ou simbólica, mas vital. Era ali que os sacerdotes ministravam, que o povo oferecia sacrifícios, que a nuvem da glória repousava. Quando a nuvem se movia, o povo movia-se com ela. Isso nos ensina que mais importante do que onde se constrói é com quem se caminha. E mesmo sem bases fixas ou colunas de pedra, o tabernáculo era uma morada do Altíssimo, feita com mãos humanas guiadas por instruções divinas. Ao estudarmos essa construção, percebemos que em tempos de transição e deserto, Deus não exige edifícios monumentais, mas estruturas obedientes à sua voz. A simplicidade do tabernáculo não diminuía sua glória. Pelo contrário, mostrava que a presença de Deus não depende da grandiosidade dos recursos, mas da disposição dos corações em construir conforme Ele orienta.
A grandeza das construções bíblicas não estava somente na matéria-prima ou na beleza externa, mas na minuciosidade das instruções que as precediam. Moisés, como líder do povo hebreu, recebeu comandos tão detalhados da parte de Deus que poderiam se comparar a plantas arquitetônicas modernas. Em Êxodo capítulo 26, por exemplo, é possível ver descrições específicas sobre medidas, materiais e formas de montagem. Não havia espaço para improvisos. Cada detalhe contava uma história espiritual e refletia um princípio eterno. Moisés não era apenas um legislador, tornava-se um construtor da vontade divina. O rigor com que Moisés seguiu essas instruções é uma das marcas mais fortes de seu ministério. Enquanto muitos poderiam questionar ou adaptar as ordens recebidas, ele optava pela precisão. Isso nos mostra que fidelidade a Deus não se manifesta apenas em grandes atos de fé, mas também na atenção aos detalhes. A repetição das frases, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, ao longo dos capítulos finais de Êxodo, revela esse padrão de exatidão. A construção do tabernáculo, por exemplo, não foi deixada ao gosto ou criatividade humana. Foi um ato de obediência literal à vontade de Deus. Outro ponto significativo é que as instruções não vinham todas de uma vez. Elas eram progressivas, reveladas conforme o povo caminhava. Isso exigia não apenas memória, mas também paciência, organização e dependência contínua. Moisés precisava ser mais do que um visionário. Ele precisava ser disciplinado, constante e sensível à voz divina. Em uma era sem papel, sem ferramentas de medição exatas ou softwares de planejamento, a fidelidade à instrução era o que mantinha a estrutura firme. É notável também como Moisés delegava tarefas aos homens certos, como Bezalel e Aholiabe, sem perder o controle da visão maior. Ele não centralizava tudo, mas também não se afastava da responsabilidade. Isso mostra uma liderança que sabe equilibrar comando e confiança, algo vital em qualquer grande projeto. A construção, nesse caso, tornava-se coletiva, mas jamais perdia a direção original, pois a referência permanecia clara e inegociável. A ordem de Deus. Em um mundo moderno repleto de soluções rápidas e adaptações criativas, a postura de Moisés nos confronta. Ainda hoje, os projetos que realmente agradam a Deus não são necessariamente os mais inovadores, mas os mais fiéis. A obediência aos detalhes, mesmo quando parecem pequenos, pode ser o que sustenta uma obra eterna. Isso começa quando decidimos não construir segundo nossas ideias, mas segundo o modelo que vem do alto. Quando Davi expressou o desejo de construir uma casa para o Senhor, Deus lhe respondeu que esse privilégio seria concedido a seu filho. Assim nasceu o projeto do Templo de Salomão, uma das construções mais impressionantes da história bíblica. 1 Reis, capítulo 6, descreve com exatidão não apenas suas dimensões, mas também os materiais nobres utilizados: cedro do Líbano, ouro puro, pedras lavradas com precisão e detalhes esculpidos com esmero. Era uma obra que unia beleza, poder e reverência. Mas, mais do que um monumento de pedra, o templo era o lugar onde o céu tocava a terra. A sabedoria de Salomão, concedida por Deus conforme 1 Reis, capítulo 3, do versículo 9 ao 12, foi essencial para coordenar um projeto tão grandioso. Ele organizou milhares de trabalhadores em turnos, coordenou alianças comerciais para a aquisição de materiais raros e supervisionou cada fase da construção. Não havia guindastes, concreto armado ou cálculos computadorizados, mas havia ordem, precisão e planejamento estratégico. O templo levou 7 anos para ser finalizado. Um tempo que reflete não apenas a complexidade do projeto, mas o zelo com que foi executado. Cada centímetro do templo possuía propósito: o Santo dos Santos, o altar, os querubins esculpidos, os candelabros, as cortinas bordadas.
Tudo era feito com esmero e reverência. Os metais preciosos utilizados não tinham apenas valor estético, mas simbólico. Ouro para refletir a glória de Deus, bronze para representar juízo e sacrifício. Nada era colocado ao acaso. O templo era uma mensagem silenciosa, pregando santidade, ordem e majestade. Sua beleza não era vaidade, mas adoração visível. Mas a maior glória do templo não estava em suas pedras ou ornamentos, e sim na nuvem que desceu quando ele foi dedicado. 2 Crônicas, capítulo 5, do versículo 13 ao 14, descreve como a casa se encheu com a glória do Senhor, a ponto dos sacerdotes não conseguirem permanecer de pé. Isso confirma que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, a menos que esses templos sejam consagrados à sua presença. A construção impressionava os olhos, mas o que realmente fazia dela santa era o Deus que decidiu habitar ali. O Templo de Salomão permanece como um marco eterno da combinação entre sabedoria prática e submissão espiritual. Em um tempo onde projetos são medidos apenas por sua eficácia ou inovação, ele nos lembra que o verdadeiro sucesso é atrair a presença de Deus para o centro de tudo. Não é o brilho do ouro que sustenta uma obra, mas a luz da glória divina. Na grandiosa construção do Templo de Salomão, um nome se destaca entre os milhares de trabalhadores. Hirão, o artífice mestre que foi chamado para cuidar dos detalhes mais refinados da obra. Oriundo de Tiro, ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali e de um homem fenício, conforme registrado em 1 Reis, capítulo 7, versículo 14. Hirão não era apenas um homem habilidoso, era um artista consagrado, cheio de criatividade, técnica e, sobretudo, sensibilidade espiritual. Seu papel foi fundamental para dar forma visível à beleza e ao significado do templo. Hirão foi o responsável por moldar colunas de bronze, recipientes sagrados, decorações intricadas e muitas outras peças que exigiam um nível elevado de precisão. Suas mãos trabalhavam metais como se fossem barro, transformando o bronze em arte viva. As duas colunas mais emblemáticas que ele moldou, chamadas Jaquim e Boaz, não eram apenas estruturas decorativas. Cada uma carregava um profundo significado espiritual. Jaquim representava Deus estabelece e Boaz, nele está a força. Nada era feito por estética apenas. Cada curva, cada ornamento comunicava uma verdade eterna. Mesmo sendo um estrangeiro, Hirão foi ungido com sabedoria, inteligência e conhecimento. Sua atuação mostra que, para Deus, o talento genuíno, quando entregue a serviço do propósito divino, transcende nacionalidades e linhagens. A escolha de um artesão vindo de fora da comunidade israelita revela que o Senhor valoriza a excelência, onde quer que ela esteja, desde que esteja disposta a cooperar com seu plano. A contribuição de Hirão trouxe uma identidade única ao templo, mostrando como o divino pode se manifestar por meio do engenho humano inspirado. É importante notar que, naquela época, trabalhar com bronze exigia não apenas técnica, mas também conhecimento profundo de fundição e moldagem. Tudo isso sem fornos elétricos ou ferramentas modernas. Hirão fazia tudo à base de fogo controlado, moldes precisos e repetição paciente. A delicadeza do seu trabalho revela a harmonia entre habilidade e propósito. O templo não foi apenas edificado por pedras, mas moldado em seus detalhes pelas mãos de alguém que entendia o valor do serviço ao Senhor através do ofício. A história de Hirão nos desafia a olhar para nossas próprias habilidades com outros olhos. Quantos dons hoje são desperdiçados por falta de direcionamento espiritual? Quando o talento humano se submete à inspiração divina, os resultados se tornam eternos. Hirão não escreveu salmos, não proferiu profecias,
Mas sua obra permanece nas páginas sagradas, como prova de que servir a Deus com o melhor de nossas mãos também é uma forma de adoração. As muralhas de Jerusalém não foram apenas barreiras físicas contra inimigos, foram símbolos de identidade, segurança e separação. Em tempos antigos, uma cidade sem muros era vista como vulnerável e exposta, mas uma cidade murada transmitia força, proteção e honra. A Jerusalém dos tempos bíblicos foi cercada por diferentes sistemas de muralhas ao longo dos séculos, cada um erguido ou restaurado conforme o contexto histórico. Um dos episódios mais marcantes foi a reconstrução sob a liderança de Neemias, descrita com intensidade em Neemias, capítulo 2, versículo 17. Neemias era copeiro do rei da Pérsia, mas seu coração estava com sua cidade em ruínas. Ao chegar a Jerusalém e contemplar o estado das muralhas destruídas, não foi apenas a pedra quebrada que o comoveu, mas o que ela simbolizava: vergonha, vulnerabilidade, afastamento da glória passada. Mesmo sem experiência em engenharia militar, Neemias assumiu a missão. Com coragem, fé e estratégia, ele mobilizou um povo cansado e fragmentado, dividiu tarefas, enfrentou oposição e levantou muralhas em tempo recorde. O trabalho foi árduo, pois envolvia mais do que esforço físico. Havia inimigos tentando desanimar, zombar e até atacar os trabalhadores. Neemias organizou turnos de guarda, incentivou os operários a trabalharem com uma mão na espada e outra na construção. Isso não é apenas uma descrição poética, é o retrato de um povo que lutava espiritualmente enquanto edificava fisicamente. Eles não tinham maquinaria moderna, mas tinham algo mais poderoso: propósito e unidade. As pedras usadas eram retiradas das ruínas, reaproveitadas com sabedoria e encaixadas com precisão. Isso nos ensina que até aquilo que foi quebrado pode ser reutilizado em uma nova obra quando há liderança com visão. Cada pedaço de muro reerguido era uma declaração: estamos restaurando o que Deus nos deu. A fé deles se firmava nas pedras, mas suas almas se edificavam na promessa de restauração. As muralhas de Jerusalém ainda se destacam no horizonte da cidade até hoje. Mesmo após tantas guerras, invasões e mudanças, elas permanecem como testemunho de que construções feitas com coragem, oração e foco no propósito divino resistem ao tempo. E nos dias atuais, onde as ameaças podem não ser exércitos inimigos, mas crises internas e espirituais, essas muralhas nos lembram que é possível reconstruir o que foi destruído, desde que a liderança ouça a voz de Deus e inspire o povo a fazer o mesmo. Ao assumir a missão de restaurar Jerusalém, Neemias não apenas lidava com pedras caídas, mas com corações desmotivados. Sua liderança não se baseava em habilidades técnicas, mas na sua profunda sensibilidade espiritual e discernimento estratégico. Em Neemias capítulo 4, do versículo 6 ao 9, vemos como ele organizou a defesa e a reconstrução de maneira simultânea. O povo, antes desanimado, passou a trabalhar com determinação, mesmo diante do medo. Reconstruir as muralhas era também reconstruir a fé coletiva, e Neemias compreendia isso profundamente. Ele não confiava em força militar, mas na proteção do Senhor. Cada oração feita por Neemias não era um rito religioso, mas uma conexão real com a fonte da sua direção. Quando surgiam ameaças externas, ele não apenas respondia com vigilância, mas também com clamor. Isso nos ensina que reconstruções verdadeiras precisam de alicerces espirituais firmes. As muralhas físicas se erguiam junto com muros invisíveis de proteção espiritual ao redor da cidade. Neemias entendeu que não se trata apenas de erguer o que caiu, mas de fazer com que isso volte a refletir a glória de Deus.
Outro aspecto impressionante é a distribuição de responsabilidades. Neemias dividiu o trabalho entre famílias e grupos específicos, cada um cuidando de uma parte da muralha. Essa organização não só otimizava o tempo, como fortalecia o senso de pertencimento. Cada família sabia que sua parte era vital para a segurança de todos. Isso revela uma sabedoria organizacional extraordinária, especialmente vinda de alguém cuja ocupação anterior era servir vinho ao rei. Deus usa quem está disposto e capacita quem se dispõe a obedecer. Durante a reconstrução, Neemias enfrentou zombadores como Sambalate e Tobias, que tentavam desacreditar a obra. Mas ao invés de revidar com palavras, ele respondia com ação e oração. Sua postura nos ensina que não se cala a oposição com debates, mas com perseverança. Ele não deixou que críticas paralisassem o projeto, nem permitiu que o medo ditasse o ritmo da obra. A reconstrução seguiu em ritmo acelerado e em 52 dias o muro estava de pé. Um feito impressionante, sem tecnologia moderna, apenas com fé, trabalho duro e dependência do céu. Neemias nos ensina que não importa o quão destruído esteja um lugar, uma vida ou uma história. Se houver um homem disposto a orar, planejar e agir, Deus pode restaurar tudo. As ruínas de Jerusalém se tornaram um novo testemunho da fidelidade divina. E cada pedra recolocada dizia ao mundo: ainda há esperança para o que foi quebrado. Entre todas as estruturas descritas nas Escrituras, o altar do sacrifício talvez seja uma das mais simples em sua forma, mas uma das mais densas em significado. Feito muitas vezes de pedras brutas ou de madeira recoberta com bronze, o altar não exigia adornos refinados ou cálculos complexos. Ainda assim, era ali que a redenção, o arrependimento e a comunhão com Deus se materializavam. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 24, Deus orienta Moisés a construir um altar de terra ou de pedras não lavradas, reforçando que o valor espiritual não está na sofisticação, mas na obediência e na santidade do propósito. Os altares eram construídos em locais estratégicos e muitas vezes marcavam encontros transformadores com Deus. Abraão ergueu altares por onde passava, como um reconhecimento visível de sua aliança com o Senhor. O altar construído por Elias no Monte Carmelo, relatado em 1 Reis, capítulo 18, foi feito com 12 pedras, representando as tribos de Israel. E foi ali que o fogo do céu consumiu o sacrifício, provando ao povo que o Senhor era Deus. A construção era simples, mas o impacto espiritual era imensurável. Cada altar era um ponto de interseção entre o céu e a terra. Apesar da simplicidade estrutural, havia critérios rigorosos para sua montagem. O material usado não podia ser contaminado por ferramentas de ferro, pois isso simbolizava a intervenção humana no que deveria ser inteiramente dedicado a Deus. O lugar do altar era sagrado porque ali o pecado era confrontado e a misericórdia era estendida. O sangue dos animais derramado sobre ele não era apenas um rito, apontava para um sacrifício futuro e perfeito, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Essa construção rudimentar nos confronta com uma verdade poderosa. O essencial não precisa de ornamentação. Em um tempo em que se valoriza tanto o visual e a ostentação, o altar nos convida a voltar à essência, onde o coração quebrantado é mais valioso que o ouro, e a entrega sincera vale mais do que qualquer decoração. Ele é o tipo de construção que não impressiona os olhos, mas estremece as estruturas espirituais. O altar é o local onde o humano reconhece sua limitação e onde o divino estende perdão. Mesmo que não estejamos mais sob a aliança dos sacrifícios de animais, a figura do altar continua viva como um símbolo de rendição. Toda vez que alguém se curva diante de Deus, em arrependimento genuíno, um novo altar é erguido no coração.
Isso nos ensina que mesmo sem tecnologia, sem templos, sem estruturas grandiosas, é possível construir um altar. Porque onde há entrega verdadeira, ali Deus se manifesta com poder. Durante a maior parte de sua vida, Jesus exerceu uma profissão simples e manual. Era carpinteiro. Em Marcos, capítulo 6, versículo 3, ele é chamado de o carpinteiro, o que revela não só sua ocupação, mas também o respeito que essa atividade despertava entre seus conterrâneos. Antes de começar seu ministério público, o Filho de Deus moldava madeira com as mãos, construía objetos do cotidiano e vivia entre ferramentas, serragem e clientes. É difícil não se emocionar ao imaginar o Criador trabalhando com a criação, moldando o físico enquanto preparava corações para o espiritual. A carpintaria, naquele tempo, exigia força, técnica e paciência. Não havia serras elétricas, lixas industriais ou instrumentos de medição precisos. Cada peça era moldada com o auxílio de instrumentos rudimentares, como formões, martelos e cordas. Mas mesmo com poucos recursos, Jesus aprendeu a trabalhar com exatidão. Isso nos mostra que não existe separação entre o sagrado e o secular quando se vive em total conexão com Deus. Cada banco que ele construía, cada porta que encaixava, carregava a marca da excelência divina. Esse período de anonimato nos ensina uma das lições mais profundas sobre construção. Antes de erguer ministérios públicos, é necessário moldar o caráter no silêncio. Jesus não começou sua missão entre multidões, mas entre madeiras. E isso não foi acaso. O ofício da carpintaria era uma preparação para algo muito maior. Ele aprendeu a transformar o bruto em útil, o torto em alinhado, o inútil em funcional. O mesmo que moldava tábuas, moldaria vidas. O mesmo que cerrava imperfeições, confrontaria pecados. O mesmo que construía casas, reconstruiria corações. A vida de Jesus como carpinteiro nos lembra que o valor de uma construção não está apenas naquilo que se vê, mas no processo silencioso de preparo. Quantas vezes desprezamos os momentos de bastidores, ansiando pelo palco? No entanto, foi ali, em Nazaré, no ofício simples e repetitivo, que o Salvador foi treinado para o ministério mais impactante da história. Ele sabia que construir exige tempo, esforço e constância. Exatamente o que ele faria com cada alma que encontrasse no caminho. E ao olharmos para nossas próprias mãos, muitas vezes marcadas por trabalhos simples ou ignorados, podemos lembrar que também nelas Deus pode colocar propósito. A carpintaria de Jesus não era apenas profissão, era profecia. Cada pedaço de madeira que ele tocava apontava para outra madeira, a cruz. Lá, com as mesmas mãos que antes construíam mesas, ele edificaria a ponte eterna entre Deus e os homens. Entre todas as peças do tabernáculo, nenhuma era tão sagrada e simbólica quanto a Arca da Aliança. Construída segundo as instruções de Deus em Êxodo capítulo 25, do versículo 10 ao 22, ela media aproximadamente 110 centímetros de comprimento por 65 de largura e altura. Sua estrutura era de madeira de acácia, revestida por dentro e por fora com ouro puro, e sobre ela repousavam 2 querubins moldados com suas asas estendidas, cobrindo o propiciatório. Mas o verdadeiro poder da arca não estava em sua aparência, e sim no que ela representava: a própria presença de Deus entre o seu povo. A madeira de acácia, escolhida para sua confecção, não era por acaso. Essa madeira é conhecida por sua resistência e durabilidade, mesmo em climas áridos. Ela simbolizava a incorruptibilidade de Cristo, plenamente homem, madeira, mas envolto na glória divina, ouro. A arca continha 3 elementos sagrados: as tábuas da lei, o pote com o maná e a vara de Arão que floresceu. Cada um desses itens apontava para aspectos centrais da aliança: a palavra, a provisão e a autoridade de Deus.
Transportar a arca era um ato de reverência. Apenas os levitas podiam tocá-la. E mesmo assim, apenas por meio de varas colocadas nos seus anéis. Quando Davi tentou levá-la em um carro de bois, desrespeitando esse princípio, o resultado foi trágico, como descrito em 2 Samuel capítulo 6. Isso mostra que não basta ter boas intenções. Quando se trata das coisas santas, a obediência ao padrão divino é indispensável. A construção da arca não envolvia ostentação, mas exatidão, e seu manuseio exigia temor e santidade. Em diversas ocasiões, a presença da arca foi decisiva para o destino de Israel. Ela foi à frente das batalhas, abriu caminho nas águas do Jordão e causou terror entre os filisteus quando foi capturada. Mas quando o povo começou a tratá-la como um amuleto, esquecendo sua santidade, perdeu o favor divino. A arca ensinava que o poder não estava no objeto, mas no Deus que habitava entre os querubins. Era uma construção pequena em tamanho, mas imensa em significado. Hoje, embora a arca física esteja desaparecida, seu simbolismo permanece vivo. Ela representa o centro da adoração, o lugar onde Deus se encontra com o homem. Sua construção, feita sem tecnologias, mas com profunda reverência, nos convida a refletir. O que temos colocado no centro da nossa fé? Estamos obedecendo ao padrão divino ou tentando carregar a presença de Deus de maneira superficial? A arca nos lembra que santidade e glória caminham juntas e que a verdadeira grandeza de uma construção está no quanto ela reflete a presença do Altíssimo. Entre as visões mais complexas e enigmáticas das Escrituras está a revelação dada ao profeta Ezequiel sobre um templo futuro. No capítulo 40 do seu livro, Ezequiel é levado em espírito a uma alta montanha, onde um homem com aparência de bronze o guia por uma estrutura detalhada, medindo com um caniço cada portão, pátio, câmara e altar. A precisão das dimensões descritas é impressionante, sugerindo que, embora fosse uma visão espiritual, tinha implicações muito práticas. Esse templo não era como o de Salomão, nem como o de Zorobabel, mas um modelo celestial, aguardando seu cumprimento pleno. O templo de Ezequiel é cercado por simbolismos profundos. Ele não representa apenas um lugar físico, mas um novo tempo, onde Deus habita com seu povo em plenitude e santidade. A água que flui debaixo da porta do templo, descrita em Ezequiel capítulo 47, não é apenas um elemento arquitetônico, é uma profecia de restauração, cura e vida. Ao atravessar essa visão, somos levados a compreender que a arquitetura de Deus vai muito além da estética. Ela comunica redenção, ordem, propósito e glória futura. O fato de Ezequiel receber medições exatas, mesmo estando em um êxtase profético, nos revela algo essencial. Deus é detalhista em tudo o que constrói, mesmo na dimensão espiritual. Nada é deixado ao acaso. Cada muro, cada degrau e cada câmara tem razão de ser. Essa mensagem é poderosa, especialmente para os dias de hoje, quando muitos tratam o sagrado com leveza e improviso. A visão do templo eterno exige reverência e responsabilidade, pois nos mostra que o Criador ainda se importa com a ordem, a santidade e o espaço de adoração. Alguns estudiosos interpretam esse templo como um símbolo do corpo de Cristo, outros como uma realidade futura literal no reino milenar. Independentemente da interpretação, o impacto é o mesmo. Deus se importa com onde e como será adorado. Ele revela detalhes para que seus servos tenham um norte, uma referência de excelência. A arquitetura profética de Ezequiel é, em si, um convite a refletirmos sobre as estruturas que estamos edificando, sejam físicas, espirituais ou morais. Essa visão final do templo nos convida a construir hoje com o olhar voltado para o eterno. Se as estruturas terrenas são passageiras, o que realmente importa é se o que erguemos aqui aponta para aquilo que está por vir.
E quando construímos com os olhos na eternidade, até as obras mais simples ganham um peso eterno. Quando se pensa nas construções bíblicas, a mente costuma ir para templos, muralhas e grandes estruturas. Mas foi entre casas humildes e vilarejos esquecidos da Galileia que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus não nasceu em um palácio, nem cresceu entre colunas de mármore. Sua infância, juventude e boa parte de sua vida adulta aconteceram em casas simples, feitas de barro, pedra e madeira. O cotidiano de Nazaré e Cafarnaum moldava uma arquitetura modesta, mas profundamente significativa. João, capítulo 1, versículo 14, nos lembra: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." A morada de Deus não foi uma estrutura imponente, mas uma casa comum. Essas casas, em sua maioria, possuíam 1 ou 2 cômodos, com tetos planos, onde as famílias dormiam nas noites quentes ou secavam alimentos. O chão era de terra batida, as paredes feitas com pedras justapostas e barro, e o forno muitas vezes ficava no lado externo. Mesmo com tamanha simplicidade, essas casas eram centros de vida familiar, comunhão e fé. Era nesses espaços que se lia a Torá, se compartilhavam refeições e se ensinava aos filhos o temor do Senhor. Em casas como essas, o Mestre realizou milagres, curou enfermos e ensinou as multidões. As construções dos vilarejos não tinham valor arquitetônico para os padrões modernos, mas abrigavam o maior dos tesouros, a presença de Jesus. Ele escolheu essas estruturas humildes para transformar vidas e iniciar o reino de Deus. O milagre da cura da sogra de Pedro aconteceu em uma dessas casas, como registrado em Marcos capítulo 1, versículo 31. O paralítico foi curado em um ambiente tão apertado que precisaram abrir o teto para descê-lo até Jesus. Isso nos ensina que não é o tamanho do espaço que define seu valor, mas quem está presente nele. Essas construções humildes carregam lições valiosas. Elas nos lembram que Deus não procura palácios, mas corações dispostos. Que Ele não se impressiona com fachadas luxuosas, mas se agrada de simplicidade com propósito. A Galileia, com suas vilas quase anônimas, foi o cenário onde a eternidade tocou o tempo, onde milagres explodiram em paredes simples e onde o céu encontrou abrigo na terra. Em um mundo obcecado por grandeza exterior, as casas da Galileia nos chamam de volta ao essencial. Elas nos desafiam a abrir nossos lares, nossas rotinas e nossas estruturas para que Cristo habite. Porque onde Ele entra, até a casa mais singela se torna templo. Ao contemplar todas essas construções, desde a grandiosidade do templo até a modéstia dos lares galileus, emerge uma lição central. A verdadeira força de uma obra não está nos recursos disponíveis, mas na dependência do construtor em relação a Deus. Quando Noé ergueu a arca, ele confiava mais nas instruções divinas do que em sua própria lógica. Quando Neemias reergueu os muros, ele se apoiou mais na oração do que em ferramentas. E quando Jesus viveu em Nazaré, mostrou que a glória pode habitar em estruturas feitas por mãos humanas, desde que essas mãos estejam alinhadas ao propósito eterno. Essas construções, feitas sem tecnologia moderna, desafiam nossa mentalidade atual. Vivemos em uma era onde eficiência e inovação são exaltadas, mas a Bíblia nos lembra que obediência e fé são os verdadeiros alicerces. Não importa se se trata de uma embarcação colossal ou de um altar de pedras, se a estrutura nasce do coração de Deus e encontra resposta em um coração obediente, ela será bem-sucedida. Isso é revelado claramente em Hebreus, capítulo 11, onde homens e mulheres são elogiados não por suas habilidades técnicas, mas por sua fé. Também aprendemos que cada construção bíblica tinha um propósito que transcendia o material.
O templo apontava para a presença, o altar para a redenção, a arca da aliança para a santidade e as casas galileias para a encarnação. Tudo era construído com um fim espiritual, e essa perspectiva precisa ser recuperada. Em nossos dias, muitos erguem projetos, negócios, ministérios e até famílias sem se perguntar: isso foi projetado por Deus? Isso reflete o céu na terra? As construções da Bíblia revelam que, quando seguimos o modelo divino, mesmo sem ferramentas avançadas, o resultado será duradouro e cheio de propósito. O que sustenta uma obra não é o material, mas o fundamento, e o único fundamento inabalável é Cristo. Quando Ele é o arquiteto e o engenheiro da nossa jornada, tudo que construímos, seja visível ou invisível, ganha solidez eterna. Por fim, essas histórias nos lembram de que ainda estamos construindo. A cada decisão, a cada escolha, a cada passo, estamos erguendo algo. Que nossos projetos sejam como os antigos altares e templos, não feitos para exibir poder humano, mas para atrair a glória de Deus. Porque no fim, a maior construção não será de pedra ou madeira, mas o próprio coração que se rende ao propósito eterno. Quantas dessas construções você já conhecia em detalhes? O que mais tocou sua memória ou despertou sua fé? Compartilhe nos comentários sua lembrança, seu entendimento ou até uma dúvida, porque às vezes uma simples palavra sua pode edificar alguém do outro lado da tela. E se você conhece alguém que valoriza essas histórias tanto quanto você, envie este vídeo e não esqueça de se inscrever, porque tem muito mais sabedoria escondida nas entrelinhas da palavra, esperando por quem ainda constrói com fé.